Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Paulo André, professor aqui do Método Curso Online. Juntos nós estaremos conversando acerca de direito administrativo. E olha lá, deixa eu te falar uma coisa. Você está se preparando para o concurso do Ministério Público do Estado do Pará. E você sabe que esse concurso ele é para nível médio, para auxiliar administrativo, auxiliar de administração. E quem vai realizar esta prova é a CETAP, que a gente vem estudando há um bom tempo, que a gente vem observando o comportamento dessa banca há algum tempo. E o que a gente nota é que é uma banca bastante objetiva, bastante simples, que cobra assuntos de forma bem direta. E é assim, meus amigos, que o nosso estudo vai acontecer. De uma forma direta, de uma forma bem didática, de uma forma bem objetiva. Porque nós queremos realmente preparar você da melhor forma para que você possa alcançar o seu êxito. Olha lá, dá uma conferida aqui nesse link que você está vendo, passando aqui embaixo, e você vai observar que ali tem um material que ele está exatamente enquadrado nessa forma como a CETAP ela costuma a cobrar nas provas de concurso. A gente fez um material bem sucinto, didático, simples e objetivo, tocando nos temas da forma como a banca examinadora costuma cobrar. Então não deixe de observar, de dar uma olhadinha nesse material. Ele está muito especial e você vai observar que é exatamente dessa forma que a banca costuma cobrar. Tranquilo, meus amigos? Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso estudo de Direito Administrativo. E a gente vai começar com o tema dos princípios da administração pública. Bacana? Legal! Antes da gente falar daqueles princípios que são os famosos lá do artigo 37 caput da Constituição, eu gostaria que você conhecesse dois princípios que eu considero princípios chaves e que, vez ou outra, o concurso público ele costuma cobrar. Por exemplo, no concurso do Ministério Público do ano de 2012 foi cobrado um desses princípios que a gente vai conversar neste exato momento, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Meus caros, estes princípios são tão importantes que juntos eles formam aquilo que nós chamamos de regime jurídico administrativo. Tamanha é a importância deles. Então, eles são tão importantes que emanam valor para todo o ordenamento administrativo. Então você estuda direito administrativo e de uma forma ou de outra você vai estar com base nesses princípios observando eles. Então todo o ordenamento administrativo é calcado nesses dois princípios. Vamos falar de cada um deles aqui para que você possa compreendê-los. Primeiro, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O nome é bem sugestivo, né? E o que é que ele traz? O que ele denota? Meus amigos, todas as vezes que ocorrer um choque de interesses entre o público e o privado, houve ali uma colisão entre o interesse público e o interesse privado, vai sobressair, sem sombra de dúvidas, o interesse público. Todas as vezes que então ocorrer uma colisão, vier frente a frente o interesse público e o interesse privado, vai vencer, sem sombra de dúvidas, o interesse público. E eu vou te dar um exemplo que vai fazer com que você compreenda melhor este princípio. Para você que mora aqui na nossa capital, linda e maravilhosa, Belém do Pará, você vai conhecer melhor. Mas quem não mora também vai com certeza compreender à luz deste exemplo que eu vou trazer. Então olha só, aqui em Belém nós temos diversas vias que são principais, assim, que ligam um ponto a outro. Dentre essas ruas, avenidas principais, nós temos aqui a chamada Avenida Almirante Barroso e uma outra paralela a ela chamada João Paulo II. São duas avenidas principais aqui na nossa capital. Elas ligam a BR até o centro da cidade. Tamanha a importância dessas avenidas. E elas são entrecortadas por diversas outras ruas. Entre elas, eu chamo a atenção para uma rua que é muito conhecida como Conjunto Baza. É o Conjunto Baza. Então ela é uma dessas ruas que corta essas duas avenidas principais.
E ganha esse nome de Conjunto Baza porque há muitos anos atrás era como se fosse uma espécie de um condomínio fechado. Era uma rua fechada mesmo. Ela cortava duas avenidas principais, mas ela era fechada. Uma espécie mesmo de um condomínio ali fechado. Pois bem, em um determinado momento, havia ali a gestão de um determinado prefeito que resolveu abrir aquela rua, aquele chamado Conjunto Baza. E é óbvio que os moradores não gostaram nada disso. Na época, qual foi a justificativa do prefeito? De que aquilo traria um melhor tráfego, uma melhor mobilidade urbana. Face àquele interesse que era latente da coletividade, havia o interesse daquelas pessoas que moravam naquela rua e que tinham construído toda a sua propriedade baseada num condomínio fechado e que alegavam o seu direito de propriedade. Ali então você tem um choque de interesses. Você tem de um lado o interesse público da coletividade, baseado numa melhor mobilidade urbana, num tráfego muito mais que ia escoar melhor, porque a partir do momento que se abrisse, você conseguiria sair de um ponto ao outro de uma forma mais flexível e melhor. Do outro lado, você tinha pessoas que estavam querendo manter aquele condomínio, aquela rua fechada, em função da sua propriedade. Qual foi, no final das contas, o interesse que prevaleceu? Sem dúvida nenhuma, meus amigos, o interesse da coletividade. Então perceba, a rua foi aberta, inclusive até hoje é assim, e hoje existem até empresas ali que usam justamente aquela rua para as suas atividades. Então perceba, ali trouxe realmente um melhor fluxo, uma melhor mobilidade urbana. Na época, os moradores criaram uma confusão muito grande, colocaram pneus ali na rua, e de nada adiantou, porque no final das contas prevaleceu o interesse público em razão do princípio da supremacia do interesse público. É claro, meus caros, que para que a administração pública ela consiga realizar as suas atividades com esta dita superioridade, a ela é garantida uma série de prerrogativas, de vantagens, para que realmente ela possa efetivar essa supremacia. Agora, é de se observar que a administração pública ela não vai utilizar isso como bem entender. Existem limites. E é aí que surge a ideia da indisponibilidade do interesse público. Ela é um contraponto. Por isso que as duas juntas elas se complementam e trazem essa ideia de regime jurídico administrativo. O princípio da indisponibilidade do interesse público vai dizer que a administração pública tem certos freios, certos limites. Ela não pode utilizar o interesse público como bem entenda. Inclusive, meus amigos, foi esse o princípio que foi cobrado no último concurso do Ministério Público do Estado, o da indisponibilidade. E você tinha que conhecer um pouquinho desse conceito. Era isso só que o examinador queria, que você conhecesse o que era o princípio da indisponibilidade. Bastava que você soubesse que é o princípio que informa que a administração pública tem certos limites, que ela não faz tudo que bem entende. Por essa razão, por exemplo, também te trazendo aqui um exemplo, que um carro oficial de uma determinada repartição não pode ser utilizado para passeios domésticos. Então você pega, por exemplo, um carro do Ministério Público, um carro do Tribunal de Justiça, e o motorista está utilizando para passear em Salinas, para passear em Mosqueiro. Olha que beleza. Não pode, porque o interesse público não está à disposição dos agentes públicos como bem entendem. Então essa é a ideia do princípio da indisponibilidade do interesse público. Tranquilo? Então esses são os dois princípios chaves que eu falei para vocês, de suma importância. Agora sim, a gente vai começar a conversar sobre aqueles princípios campeões de prova, famosos, Muita gente já conhece esses princípios que estão lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, de forma expressa, De forma expressa. Então você vai observar que esses princípios, eles ficaram conhecidos através de um processo mnemônico. Como assim um processo mnemônico, professor? É aquele processo em que a gente pega algumas letras, da palavra e com ela forma uma outra palavra. Qual foi então esse processo mnemônico que a gente traz para os princípios do artigo 37 caput? É o famoso LIMP, que eu nem coloquei aqui, mas agora eu vou colocar para vocês verem.
Então, é o famoso LIMP, né? O que é o LIMP, meus amigos? O LIMP é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses são aqueles princípios famosos, conhecidos, todo mundo de uma forma ou de outra já deu uma lida, estudada nesses princípios, de tão famosos, de tão conhecidos que eles são. E a gente vai falar, como eu disse a vocês, de uma forma bem objetiva, da forma como a Setup costuma cobrar, e você vai entender bem eles. Bacana? Legal? Vamos começar com o princípio da legalidade. O que nos informa o princípio da legalidade? O princípio da legalidade vem e nos diz que a administração pública ela está subordinada à lei. O administrador público, o agente público no seu atuar, ele deve observar estritamente a lei. Então veja, diferente do que acontece para o particular, né? Perceba, o particular é muito diferente. O particular ele faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Não é verdade? Ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A partir do momento em que a lei proíbe aquela determinada conduta, é que o particular não pode realizar. Mas em tese, o particular ele tem uma liberdade muito maior do que tem, por exemplo, o agente público, que só faz aquilo que a lei manda, que a lei determina, que a lei permite. Um exemplo clássico. Você que está estudando aí, se preparando para o concurso do MP e está imprimindo os materiais em PDF. Materiais, em PDF aí do método curso online. E aí vamos imaginar que em um determinado momento, simplesmente acaba o papel. Acabou. E aí você não consegue mais imprimir. O que você vai fazer? Simples, né? Você sai da sua casa, vai no local mais próximo ou no mais em conta e vai comprar uma resma e vai dar continuidade nas suas impressões. E a administração pública, do mesmo jeito? Claro que não. A administração pública não pode fazer isso. Imagina eu, servidor público do Tribunal de Justiça que sou, percebo que acabou o papel, lá na minha repartição, desço, vou lá na tesouraria, lá no setor de pagamento, enfim, peço lá um trocado para a administração pública para eu ir lá no comércio comprar uma resma de papel. Eu posso fazer isso? É óbvio que não. Porque a administração pública, para comprar ou para adquirir serviços, produtos, ela precisa de quê? De licitação. E existe uma lei que informa como isso vai acontecer, que inclusive nós vamos estudar, é a Lei 8.666. Então perceba, não é bem assim com relação à administração pública. Então ela está calcada na lei. É claro que existem hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, de licitação. Existem hipóteses que a administração faz de uma forma mais simples essa aquisição de materiais e serviços, mas é a própria lei que vai dizer, é a própria lei que coloca essas hipóteses. Então perceba que o administrador está preso à lei. Por isso eu trouxe, meus amigos, essa expressão aqui no princípio da legalidade. Subordinação à lei. E trouxe para vocês a diferença entre a legalidade aplicada à administração em relação ao particular. Bacana, gente? Vamos avançando. E agora eu falo para vocês do princípio da impessoalidade. O que nos informa o princípio da impessoalidade? Pela impessoalidade, eu preciso compreender que a administração pública, no seu atuar, através dos seus agentes públicos, através dos seus servidores, ela não pode beneficiar ou prejudicar a B ou C. A atuação da administração tem que ser a mais impessoal possível, de modo que ela não deve atuar com o desejo de beneficiar ou prejudicar alguém. Meus amigos, este princípio da impessoalidade também caiu no último concurso do MP, certo? Feito pela FADESP. E lá também a FADESP só queria que você conhecesse o conceito deste princípio, que você soubesse exatamente isso. A questão perguntava qual o princípio que informa que a administração pública não deve prejudicar, beneficiar, privilegiar alguém. E aí você responderia com toda tranquilidade, princípio da impessoalidade. Portanto, o princípio traz essa ideia.
o administrador, o agente público, ele não tem que estar ali para ajudar A ou para ajudar B especificamente. Por mais que quando o agente público realize um ato, aquele ato venha a trazer benefício para alguém, mas não foi porque houve uma intenção, específica daquele agente. Tá? A sua atuação tem que ser sempre impessoal. Agora, interessante é que esse princípio, nos dias de hoje, na atualidade, ele vem também ganhando uma outra conotação. Paralela a essa, nós temos também o entendimento que a atuação do servidor público, do agente público, ela também é uma atuação impessoal e é uma atuação que não pode visar a sua autopromoção. Todas as vezes que o agente público ele atua, ele não pode se promover em cima daquele ato, em cima daquela obra que é feita, em cima daquele serviço que é realizado. Então, olha lá, há alguns anos atrás, mais uma vez vou trazer o exemplo da nossa cidade aqui maravilhosa, alguns anos atrás, nós tivemos a reconstrução, ou a reformulação, a reforma do nosso estádio olímpico do Mangueirão, um estádio que abriga aí sempre os clássicos, Remo e Paysandu, e nós tivemos a reforma desse estádio. Na época, o governador, depois que foi feita a reforma, colocou lá a rodo, diversas placas, inclusive dentro do estádio, dizendo que aquela reforma era uma obra do governador fulano de tal, que à época estava. Meus amigos, há um flagrante aqui, uma flagrante ofensa ao princípio da impessoalidade, porque eu não tenho nenhuma dúvida que não saiu do dinheiro daquele governador, aquela obra. Não saiu. Não há dúvidas disso. Aquilo foi dinheiro público. Então não é uma obra dele, é uma obra pública. Ele é apenas um gestor, o gestor da coisa pública. Então, por essa razão, meus amigos, que inclusive a Constituição, e justamente em um dos parágrafos do artigo 37, vai nos trazer essa informação, que o agente público, ao atuar, ele não deve colocar símbolos, qualquer coisa, qualquer instrumento, nome que gere autopromoção. Ele não deve se autopromover em cima daquele serviço, em cima daquela obra, em cima daquela atividade. Todas as vezes que ele fizer isso, vai estar violando o princípio da impessoalidade. Por isso eu trouxe essas duas expressões que você precisa compreender. Isso vai fazer com que você mentalize. Penso no princípio da impessoalidade, penso em não beneficiar e não prejudicar. Também penso na vedação à autopromoção. Bacana, gente? Legal. Avançando, vamos para o princípio da moralidade. Princípio muito em voga hoje, gente? Claro, você tá aí, liga a televisão e o que você vê de escândalo de corrupção, de má administração da coisa pública, Então a gente está vendo isso aí quase todo santo dia. E o princípio da moralidade, ele vai trazer exatamente esta ideia. É uma ideia de uma conduta não corrupta, uma conduta proba, com base na boa fé, na honestidade de conduta. A conduta do agente público, servidor público, tem que ser honesta, tem que estar calcada nessa ideia de não corrupção. Isso é o princípio da moralidade. Cuidado! Muita gente confunde o princípio da moralidade aqui administrativa com a chamada moralidade social. Então, o teu examinador, ele vai querer saber de você essas duas ideias. Primeiro, o conceito que eu acabei de te dar, que a moralidade é uma conduta não corrupta, que a moralidade é uma conduta honesta. Entende-se a moralidade como um atuar de forma honesta, mas também o examinador vai querer saber se você não vai confundir a moralidade administrativa, também chamada de moralidade jurídica, com a moralidade social. A moralidade administrativa e jurídica eu acabei de conceituar, mas o que seria a moralidade social? A moralidade social, meus amigos, são aqueles padrões já incrustados na sociedade, e que ela entende a sociedade que aquela conduta, se uma vez realizada, ela é incorreta, ela é socialmente imoral. Mas ela não atinge a moralidade administrativa. Professor, só com exemplo eu consigo compreender. Não, olha lá, você está lá na repartição, você está lá no Tribunal de Justiça, no Ministério Público do Estado do Pará, e aí você está realizando as suas atividades, vai ao banheiro.
e chega no banheiro, você vê dois colegas, dois servidores, né, fazendo sexo ali no banheiro, dentro da repartição. Gente, não há dúvida de que estamos diante de uma incontinência de conduta. Mas veja, em nada atinge o princípio da moralidade. Porque você vai dizer, poxa, mas isso não é uma conduta imoral? Socialmente, sim. Administrativamente, juridicamente, não. Por mais que esteja, veja só você, calcado na Lei 5.810, né, aquela que trata dos servidores públicos do Estado, seja na Lei Federal 8.112, a incontinência de conduta pode levar, inclusive, à demissão de um servidor, mas ela não fere o princípio da moralidade que nós estamos estudando, que trabalha apenas a ideia de honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção. Sexo na repartição é uma conduta imoral para o social, é a imoralidade social, né? Fere a moralidade social. Da mesma forma que entrar de short, chinela, dentro da repartição, também fere. No Tribunal de Justiça isso jamais seria aceito. Então perceba, são condutas, são padrões que a sociedade coloca e que são, né, aceitos dentro da sociedade, viram padrões, viram comportamentos rotineiros e que precisam ser, né, observados. Então veja você, né, que isso fere a moralidade social, mas não a moralidade jurídica ou administrativa. Bacana, gente? Tranquilo. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. A publicidade, meus amigos, ela traz a ideia da transparência. Quando eu penso em publicidade, eu penso em transparência. É a administração pública dando a máxima informação para o administrado, para as pessoas. Então, pensei em publicidade, pensei em transparência. O que a gente traz para vocês, ó, a ideia de transparência. Então, a publicidade denota isso. A administração pública, ela tem que disponibilizar meios para que o administrado tome conhecimento das atividades, de tudo que acontece na administração pública. Ela não tem nada para esconder. Agora, é claro, né, gente, que esse princípio ele não pode ser colocado de uma forma absoluta. Nós sabemos que no direito nada é absoluto. Você inclusive estuda isso, né, lá nos direitos e garantias fundamentais. Uma das características, né, dos direitos e garantias fundamentais é que ele é relativo. Não é absoluto. Assim porque nenhum direito é. Então, você sempre vai ter ali uma exceção ou outra. E no que toca à publicidade não é diferente. Imagina você que o Estado, o poder público, toma conhecimento de uma epidemia que pode se alastrar, né, naquele estado, naquele município ou em várias regiões. E aí o que vai fazer a administração pública? Buscar estratégias para tentar combater. Esse vai ser o ponto. Mas ela não vai, logo no momento em que toma ciência dessa informação, espalhar para a sociedade, porque isso pode causar um caos total. Então, determinadas situações requer sigilo. É o que acontece também com relação à vida íntima e privada das pessoas. Existem determinados processos, inclusive, que são sigilosos, como aqueles que envolvem família. Então, em direito de família, nós temos situações de divórcios que têm, junto com o divórcio, guarda de menor, alimentos para menor. Esses processos, o que interessa para toda a sociedade? Se não apenas para aquela família que já muito machucada com a separação, com o divórcio, ainda tem que tratar aquilo judicialmente, regulamentar a guarda de uma criança. Então veja, esse processo corre em segredo de justiça. E isso em nada vai ferir a publicidade. Deu para compreender? Então nós temos exceções. Quando trata-se também de questões de segurança nacional, então há que se observar o princípio da publicidade à luz dessas exceções. Além disso, não confunda publicidade com publicação. Publicação, quando eu falo, eu estou me referindo àquelas divulgações por meio daqueles atos oficiais, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado. Esses apenas, meus amigos, são uma das espécies de publicidade. Eu não posso compreender a publicidade na sua totalidade como só divulgação de atos por meio de Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado. Isso é só uma forma de publicidade. Hoje em dia, você torna público, você dá publicidade
Você dá máxima informação através de diversos meios. Inclusive hoje você pode acessar pelo portal da transparência. Através da internet você consegue saber muitas coisas do governo federal, por exemplo, a título de receita, despesa. Além disso, você tem sinalizações, você tem sinais que podem te trazer informação. Então, não é só através do Diário Oficial que você divulga atos, que você torna transparente as atividades da administração pública. Muito cuidado, o examinador costuma dizer que a publicidade ela se faz através apenas da publicação. E isso é uma alternativa incorreta. Tranquilo, gente? Fechamos publicidade, terminamos com a eficiência. E não poderia terminar melhor. Porque o princípio da eficiência, de fato, é o irmão mais novo, desses princípios. Ele vem com a Emenda Constitucional número 19 de 1998. E ela vai trazer a ideia de que a atuação administrativa ela tem que ser uma atuação mesmo com base na economicidade. O agente público, servidor público, ele tem que atuar de forma econômica, ele tem que atuar de forma eficiente, buscando o máximo resultado com o mínimo de gasto. A ideia é essa. Essa é a ideia de eficiência. Servidor público, administrador público, agente público eficiente é aquele que trabalha bem, trabalha muito, mas gastando pouco, trazendo cada vez menos ônus para a administração. Essa é a ideia de eficiência. Ah, professor Paulo André, por que foi colocado isso em 98? Significa dizer que antes não precisava? Claro que não, meus amigos? É claro que antes de 98 já era necessário eficiência. É que o legislador entendeu que isso deveria ser erigido a um princípio constitucional, deveria ser entendido como um valor para a administração pública, que ela tomasse aquilo como um valor, como um princípio a ser seguido. Então sempre teve necessidade de eficiência, é claro. E mais, cuidado, se você ouvir por aí alguém dizendo mas o princípio da eficiência só está ali como letra morta, não tem aplicação prática nenhuma. Isso também é falso. É claro que eficiência tem, gente, mas muita incidência prática. Olha só você, futuro servidor público do MP, não tenho dúvida disso. Você está lá no Ministério Público e você sabe, uma vez que você adentra na qualidade de servidor, você sabe que você vai passar ali 3 anos em estágio probatório, aonde você vai ser fiscalizado, vai ser observado se você é um bom servidor, eficiente, se você é um servidor pontual, proativo, se você participa de cursos, então você é avaliado. E ao final você adquire a estabilidade. Aí você deve pensar, adquirir a estabilidade, beleza, Tô tranquilo, agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Negativo. Todo ano o servidor público é avaliado também. Existem as avaliações periódicas de desempenho. Achar que o servidor público, depois que fica estável, tá moleza? Gente, ilusão. O servidor público passa por avaliação. Então essa eficiência do servidor, ela é observada a todo tempo. Gente, isso é tão importante que se o servidor público não passa numa avaliação de desempenho, isso pode custar o serviço público para ele. Então, é muito importante o princípio da eficiência e tem sim, meus amigos, a aplicação prática. Bacana? Olha só, a gente termina aqui esse bloco e quando eu voltar a gente vai encerrar falando sobre ainda alguns outros princípios que não tão famosos quanto o LIMP, mas que vez ou outra o examinador costuma cobrar. Mais uma vez eu trago a prova última do MP, que inclusive falou sobre o princípio da autotutela. Então o candidato ele tinha que conhecer, além desses princípios famosos, alguns outros princípios que costumam a cair nas provas de concurso. E é sobre eles que a gente vai trabalhar e vai conversar no nosso próximo bloco, tá, gente?